Agora vamos aos outros regimes de bens. Antes de falar do regime da comunhão parcial que está aqui, eu quero pular para o regime da comunhão universal, que é o regime da comunhão completa. Algumas poucas exceções em lei que existem, todo o patrimônio do casal vai se tornar comum a ambos, com exceção legais, e não há direitos hereditários exatamente porque você já é proprietário de todo o patrimônio comum. Então aqui nesse diagrama aqui, no regime da separação de bens, não existe isso aqui via de regra, ou isso aqui é muito pouco. Não se fala em meação, não se fala em bens comuns. Se existem bens comuns, são exceções, são muito poucos, tá? E no regime da comunhão universal é o contrário. No regime da comunhão universal, em regra, não existem bens particulares. Existem somente bens comuns e a meação quando vier o caso de divórcio, partilha ou em caso de se alcançar bens em algum tipo de processo de execução de dívidas, tá? Então, esse é o regime da comunhão universal de bens. Todos os bens se comunicam. A gente vai ver aqui na lei, no artigo 1667, que a gente começa a falar, ó, regime de comunhão universal importa comunicação de todos os bens presentes e futuros e suas dívidas passivas, ou seja, é responsável pelas dívidas posteriores, dívidas anteriores não responde, tá? Salvo se provierem de despesas com os aprestos. Aprestos são os preparativos para o casamento, para o casório, tá? Ou, volta aquilo lá, reverterem em proveito comum. Então aqui é onde, via de regra, sim, você responde com essas dívidas. E é o caso da decisão que a gente tomou como paradigma, decisão da notícia, é essa aqui mesmo. Tá? Foi nesse caso aqui, a notícia não fala, tá? Mas eu vou mostrar com vocês depois. Nesse caso aqui, foi um caso de regime de comunhão universal de bem. A gente vai analisar. E o que acontece? A dívida, ela pode até ser anterior ao casamento e não reverte em proveito do casal. Pelo contrário, né? Uma dívida alimentícia com o filho do outro relacionamento, ela atrapalha o casal. Não que não seja, obviamente, estou falando que é um direito óbvio do filho menor do relacionamento anterior de receber uma pensão alimentícia justa, mas financeiramente ela não está aproveitando ao atual relacionamento que a pessoa vive, pelo contrário, está tirando dinheiro do atual relacionamento, tá? Mas como é que pode acabar respondendo? Porque a gente tem aqui os bens comuns. E no bem comum, independente do nome de quem está, você pode alcançar aquilo que nós chamamos de meação. Lembra que eu falei que a gente vai falar em meação em 3 situações na lei. Na prática jurídica, a gente vai falar em meação quando a gente está falando de divórcio e partilha de bens, a gente vai falar em meação quando a gente está falando de inventário e herança, e a gente vai falar em meação quando a gente está falando de execução de dívidas. Porque vamos supor, né? Vamos falar essa situação hipotética. Deixa eu até pegar aqui uma tabelinha que eu acho que nos ajuda a visualizar certas coisas. Alberto e Bianca são casados pelo regime da comunhão parcial de bens e adquiriram um imóvel, tá? Após esse casamento, eles adquirem um imóvel. Então, adquirem um imóvel valendo... Eu vou botar veículo, tá? Porque imóvel tem penhorabilidade. Então, adquirem um carro valendo 200 mil ao longo da união. Não há discussão de que esse carro ele faz parte do patrimônio comum. Alberto tinha um sonho de viajar para o Japão, uma viagem muito cara, sem a Bianca. Um casal concordou com isso, a gente não vai se meter no que os dois decidem, e toma um empréstimo de 50 mil para fazer essa viagem, tá? Esse empréstimo não é uma dívida que aproveita o casal. A viagem do Alberto em nada está aproveitando a Bianca, em nada está aproveitando os filhos do casal, mas é uma dívida que foi contraída, tá? E aqui nesse exemplo ele vale tanto para uma dívida que ele contraiu, às vezes antes do casamento ele fez essa viagem, já se casou com essa dívida, então a gente pode estar falando
se casou com essa dívida de 50 mil e durante a constância da união adquiriu esse carro de 200 mil. Ou mesmo casado adquiriu essa dívida de 50 mil somente para si, somente em seu nome, porque nada aproveitou ao casal ou à família, mas existe essa dívida, então, particular de Alberto. Esse carro, né, espertamente, Alberto e Bianca decidem colocar o nome do carro no nome de Bianca. Esse carro foi pago, pagou até à vista, tá? Não estou nem falando de financiamento. Sim, ele poderia comprar um carro de 200 mil à vista, mas não quitou essa dívida de 50 mil. Pessoal, tem gente que faz isso, tá? Tem gente que faz isso bastante. Não vou discutir por que que faz, mas faz. Então, compraram esse carro à vista, tá no nome de Bianca, vale 200 mil, entendeu? E o banco credor dessa dívida começa a fazer uma investigação. Ele entra com um protesto, Alberto não paga, entra com uma execução e o Alberto começa a pensar, não tenho nada no meu nome, o imóvel que eu moro é um imóvel que já era da minha mulher antes da gente se casar, não tem como alcançar, o carro a gente comprou à vista, está no nome dela, não tem como alcançar. Porém, apesar desse carro ter sido adquirido somente na titularidade da Bianca, ele foi adquirido após o casamento. Ou seja, o carro ele é um bem comum do casal. E o que o banco credor pode fazer com um processo na justiça num caso como esse, tá? Independente se é dívida anterior ou posterior ao casamento. Não encontrando bens do Alberto, ele pode começar a investigar a esposa. Não pense que isso aí é loucura, isso aí é uma coisa que a gente faz muito na prática jurídica, porque quem está endividado começa a ocultar bens, e quem começa a ocultar bens faz primeiro a ocultação de bens no nome da própria esposa ou no nome do marido. Ou seja, quem começa essa tentativa de esconder bens dos credores, começa, ao invés de começar pelos laranjas, que a gente já está entrando numa fraude, numa ilegalidade mais gritante, coloca no nome do cônjuge, sentindo estar protegendo, mas eu já adianto, não está completamente protegido, e acredita que está livrando o patrimônio. O caso que a gente vai ver vai ser um exemplo muito parecido com isso. E o banco, depois de procurar muito os bens do Alberto e descobre que não tem nada, fala, pô, esse Alberto é casado. Eu descobri que Alberto é casado. Vamos ver esses bens aqui da Bianca. Quais são os bens da Bianca? Fazemos uma investigação, descobrimos que Bianca adquiriu um carro de 200 mil, que essa aquisição do veículo foi posterior à celebração do casamento, ou seja, esse veículo é um bem comum do casal. E Alberto tem uma meação desse bem comum de 100 mil. Então ele está me devendo 50 mil, mas ele tem um patrimônio penhorável, ou seja, um patrimônio que pode ser alcançado por dívidas de 100 mil reais. O que vai acontecer na prática? O banco vai apresentar isso tudo ao juiz, vai explicar que esse patrimônio é comum do casal e pedir que seja penhorado o veículo porque o Alberto tem a meação desse veículo. A meação do Alberto, né, a parte que cabe do Alberto sobre os bens comuns do casal, né, que está aqui, ela pode sim responder pela dívida. Então, o patrimônio que está no nome da esposa, se ele for um bem comum do casal, essa parte aqui da meação pode ser alcançada. E como é que a esposa vai se defender nessa situação? Ela tem direito a proteger essa parte aqui. A meação da esposa pode ser protegida. Então, vamos supor que é uma dívida de 50 mil. A esposa vai falar, a meação dela tem que ser respeitada e protegida e qualquer execução somente pode recair sobre a meação do marido, ou seja, sobre metade do carro. O que acontece na prática? Esse carro pode vir a ser leiloado, aí vamos supor que é leiloado a 200 mil, não é o normal é ser leiloado a um preço abaixo do valor de avaliação, mas o bem leiloado a 200 mil, a esposa vai receber 100 mil de volta, 50 mil vai pagar a dívida e 50 mil volta para o marido. A gente quebrou esse bem comum para transformar em bem particular para poder quitar essa dívida particular de um dos cônjuges.